Olá, uma boa noite, na graça e na paz do nosso Salvador. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Você que está aí compartilhando com a gente, você que está aprendendo. Hoje nós teremos uma super live com dois grandes instrutores. Nós teremos aí o irmão Adriano Cruz. Adriano, a voz dos que não falam. Que às vezes a gente dá um ato falho, né? Como diz aí na psicologia, às vezes dá um ato falho. Nós teremos aqui o nosso irmão Adriano e teremos também o nosso irmão, ele já colocou lá um vídeo, agora ele apagou, o nosso irmão Armando, tá bom? Então a gente vai ter esses dois irmãos aí falando com vocês. A minha premissa é a seguinte, professor Armando, está me ouvindo? Eu ainda não estou ao vivo. Professor Armando e também Adriano, estão me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo. Sim, claro, perfeitamente. Professor Armando, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Então, pessoal, vamos tentar cronometrar de relógio as nossas respostas. Senão a gente leva a live até muito tarde. Eu, sinceramente, já estou igual os membros do corpo governante, velho. Eu não aguento ficar mais acordado muito tempo. E eu tenho uma reunião às 8h30 da noite. Então, eu vou pedir aos irmãos que tudo que a gente considerar, a gente tente cooperar. Vamos supor, 5 minutos de resposta, passa a bola. Passa a bola para o âncora, que sou eu no caso. Vamos supor, se eu falar assim, não, toca mais 5 minutos. Né? Só para a gente poder sintonizar, porque eu também tenho um monte de coisa no canal, então não posso ficar com o canal só com matéria. Tudo bem? Adriano, tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Aqui, tranquilo. Professor Armando, tudo bem? Tudo bem. Eu vou fazer a seguinte dica. Eu vou sumir. Quando eu aparecer, é porque eu quero falar. Então, vocês terminam o raciocínio de vocês. Uma vez que vocês terminaram o raciocínio de vocês, o que eu faço? Eu entro e coloco o meu raciocínio. Tudo bem? Tipo assim, se você vê que eu estou piscando na tela, é porque, tipo assim, ó, conclui que eu quero falar. Tá bom? Se você vê que eu só apareci, tá tudo certo. Vocês continuam falando. Agora, se você vê que eu estou piscando toda hora, então é assim, ó, eu preciso concluir porque ele quer falar. Porque normalmente é alguma coisa relevante sobre o que vocês próprios falaram. Tudo bem? Tudo bem. Para a gente poder fazer o negócio funcionar, ficar legal. Só que você está ao vivo, viu? Não estou ao vivo ainda. Tá sim. Tá ao vivo, tá ao vivo. Eu estou vendo aqui você no YouTube. Eu também. Eu estou ao vivo já? Já. Bom, tudo bem. Não, nós não falamos nada demais, nós estamos só combinando uma maneira que as coisas ocorram em ordem e decência. Só isso. Tá? Então, se, por exemplo, eu sumir e aparecer, é porque eu preciso falar. Do contrário, fica a palavra com o padrinho que está falando, ou o professor Armando, ou o nosso irmão Adriano. Eu não vou dar tempo de falar. Eu gostaria que a gente terminasse essa live no máximo em 1h, 1h30. Tá? Então, cada um de vocês podem falar à vontade, eu também vou falar. Para quê? Porque senão a live ela se torna desinteressante. As pessoas começam a ver que os assuntos não são sincrônicos e aí a gente acaba perdendo um monte de ouvinte sem necessidade.
Ontem, por exemplo, eu fiz uma live com o professor Armando, foi uma live fantástica, né? Inclusive, essa live já tem está para lá de 1.000 visualizações. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar imaginar aqui como se houvesse um repórter fazendo uma entrevista. E vocês dois são os entrevistados. E baseado no assunto, a gente toca o pau. Tudo bem? Ok? Tudo bem. Professor Armando? Ok, professor Adriano? Tudo bem? A gente tem que tratar. Não há problema nenhum. Depois eu posso até editar essa parte anterior, que era um bate-papo pessoal, mas também não significa nada para nós, porque nós não estávamos aqui falando de nada que comprometesse. Mas vamos começar e vamos começando muito bem já na grande live. A grande live eu quero dar uma boa noite primeiro para todos aqueles, todo mundo sabe que a grande live ela é uma live diferente de tudo o que a gente faz durante a semana. A grande live é para ter interação mesmo, né? Então, eu quero dar uma boa noite para a Isabel Nascimento, para o Adriano Rosas, que não falo, está aí, a Bel Lima também está com a gente, o Eric Reis Azevedo, nosso diretor, a Nelly Furtado, que está lá do outro lado do mundo, essa hora ela está almoçando. Essa hora ela está quase, não, almoçando não, estou tomando café. Natan Almir Cariri, grande Natan, nosso diretor, um grande abraço para você. Aliás, viu, Adriano, o Natan comentou comigo que está com um pouco de dificuldade de entrar na sua live como administrador. Então, o Natan Almir Cariri é meu recomendado, tá? Ele já é nosso diretor aqui da associação e você pode admiti-lo tranquilamente aí nas suas lives, tá bom? Ele comentou comigo que estava tendo alguma dificuldade e tal, não sei o quê. Então, pode ficar tranquilo. Então, João, obrigado. A Nelly Furtado também está aí com a gente. Nelly Furtado está com a gente. A Valquíria Calasso. Grande abraço para a irmã Valquíria. Albaniza, grande beijo para você, querida. A Antônia Souza, a Magali Guiotto, a Nelly Furtado, está sempre aí com a gente. O Tarcísio Lamarque. É isso aí. Gente, eu quero aproveitar e começar antes de tratar com os irmãos, porque depois eu vou passar a bola para eles. Eu quero passar uma informação para vocês. Vocês já sabem como é que participa do Superchat? Adriano, tudo que eu faço aqui é escola, viu? Então vai aprendendo aí para você poder movimentar o seu canal. Porque movimentar o canal não é questão de dinheiro, é questão de interação do robô do YouTube, tá? Às vezes o pessoal interpreta mal, eles acham que a gente está aqui buscando dinheiro, e não é. Então, por exemplo, existe uma ala do meu canal que pouquíssimo tem sido movimentada, mas precisa, porque o robozinho ele contabiliza isso também. Essa parte chama-se o Superchat, que eu acho que pelo número... Quantos associados você tem hoje já? Tem inscritos 1.080. 1.080. Então, em um mês. Então tá. Então você já disponibiliza de todas as benesses do YouTube, tá? Só para você saber. A partir de 1.000 associados, você já disponibiliza de todas as benesses do YouTube. Inclusive, você pode monetizar o seu canal, o que eu recomendo, porque você não está trabalhando de graça. Pode até ser pouco, mas a cada 3 meses você ganha $100. Não importa. Eu não preciso disso, mas deve fazer, porque não é questão de precisar. É questão de o YouTube verificar que a monetização reforça o seu canal, tá? Então, esse é um ponto interessante. Tem TJ que não entende isso, fala um monte de merda,
mas a verdade é essa. Não é questão de eu precisar dos $100. A questão é que, se tem alguém pagando para isso, o YouTube entende que o meu canal é bom. O meu canal é bom, tá? Então, fique tranquilo, pode monetizar o seu canal tranquilamente. Ancião, não sei como é que eu faço isso. Me ajuda? Ajuda. Pode ficar disponível. Muito bem. Vou. Aqui o nosso querido irmão Edson saiu, vamos continuar daqui. Ele cortou no meio do caminho, acho que deve ter problemas na internet. Bom, então, gente que está nos ouvindo, você pode fazer perguntas, tá? De qualquer tipo, tá? Não precisa necessariamente ser do tema, às vezes um tema que a gente estiver discutindo. Se você tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar, esse é o momento. Nós vamos aqui aprender juntos, né? E vamos aqui fazer alguns comentários em questão. Quero deixar uma coisa bem clara, que ontem, por exemplo, quando nós consideramos a revista Sentinela, nós vimos ali que um dos pontos que a Torre de Vigia diz, né, que identifica que Babilônia está caindo, é as águas de Babilônia, né? E nós vimos ali que o fato de Babilônia estar acabando a água ali, nós vimos que também a organização está acabando ali a água, né? O povo está deixando de assistir, né? Então, Professor, sim. obrigado pela sua intervenção. E a gente vai tratar desse assunto aí sim. É que o Frederico passou em cima do teclado e anulou com o teclado do computador. Então, não fui nem eu que saí, foi o Frederico que conseguiu passar aqui em cima. Eu passo mesmo, irmãos. Eu sou terrível. Eu passo em cima do teclado e eu bato na tecla que eu quero. Passarinho, mas não pode fazer isso. Você tirou o pai estava conversando. Então, só voltando aqui rapidinho, antes de tomar aqui o ponto que o professor Armando está tomando aí, que é o ponto principal, o que acontece? Só quero dizer para vocês, assim, que o canal, Adriano, ele não entra nessa besteira de ex-testemunha de Jeová, que diz, o meu canal nem é monetizado. Pô, Adriano, quanto tempo você vendeu a Sentinela? Quanto tempo você vendeu a Despertar? E quanto você ganhou com isso aí, meu irmão? Quanto tempo você vendeu Bíblia? Quanto tempo você vendeu livro? Agora, o canal do YouTube, ele não pede dinheiro para ninguém. Basta as pessoas terem reciprocidade e responderem ao canal. Se eu gosto desse canal, eu dou like. Se eu não gosto, eu não gosto. Fica à vontade, Adriano. Obrigado pela tua orientação, tua experiência, né, de tanto tempo com o canal e sim que vou ter em conta para o futuro, ver como atuo desta maneira e que posso fazer, né? Na verdade, de momento eu sou um principiante total e estou já contente com os resultados, né, que está dando. Eu estou vendo as pessoas muito identificadas com a forma com que a gente está tentando expor o que pensamos. E estou feliz, né? Feliz de estar participando de uma obra onde ajudamos pessoas a enxergar aquilo que é tão evidente, mas que devido à imunização cognitiva as pessoas não enxergam, né? Como eu estive cego durante muitos anos, as pessoas também. Legal. Então, deixa eu só deixar claro isso. Não tem pecado nenhum em um canal ser monetizado. Meu canal é monetizado. Meu canal é monetizado. Eu tiro aí $150 por mês. $150 não dá para nada. Não dá para nada, $150. Pega aí $150, dá R$750. Eu não pago nem meu aluguel. Entendeu? Só que isso é uma coisa que vem pela monetização do YouTube. Você não explora uma testemunha de Jeová. Eu acho engraçado, tem uns TJs que são tão idiotas, uns ex-TJs,
Aí meu canal não é monetizado, como que isso fosse alguma glória. Isso só revela para mim a idiotice tejotiana na cabeça dele. Porque enquanto o canal dele não é monetizado, o corpo governante está sendo monetizado o tempo inteiro, com contribuições de tudo que é lado, o corpo governante é monetizado. Aí o cara não pode ter um canal no YouTube monetizado. Então, Adriano, agora que você já tem mais de 1.000 pessoas, eu recomendo. Se não souber fazer, eu faço para você. Monetize o canal. Daqui a algum tempo, vai aparecer $100 na sua conta. Tá? Então, mas eu não quero isso. Bom, se você não quer, é problema seu. Entendeu? Mas é um direito que você tem, porque o canal, ele faz isso. Tá bom? Então, fique em paz, fique tranquilo. Não vamos entrar nessa neura tejotiana. Tá bom? Só estou te falando isso porque agora, né, que o seu canal começa a crescer, e eu fico feliz de ter colaborado por isso, não caia no mesmo erro tejotiano. Pelo amor de Deus. Se as pessoas quiserem participar no Superchat, aceite. Pode ser R$1, pode ser R$2, aceite. Se o canal vai ser monetizado, crie a monetização. Anselmo, não sei como é que cria. Fala comigo que eu sei, eu ajudo a criar. Você entendeu? Caiu lá, é seu. Porque quem paga não são as testemunhas de Jeová que assistem. Quem paga são as propagandas que o YouTube coloca. O YouTube é uma empresa. O YouTube é um canal de televisão. Por exemplo, quando você está assistindo a novela das 8, que aparece lá o Tigo. Tigo 5. Você acha que ele está aparecendo de graça por 10 segundos? Claro que não. Ele não está aparecendo de graça. Então, a Tigo tem que pagar para a Globo uma grana legal, ou a Globo tem que pagar para a Tigo uma propaganda legal. Então, é isso aí. Só quero ajudar a quebrar esse laço ex-tejotiano idiota que muita gente tem. Não, porque o meu canal não é monetizado. Eles têm prazer em dizer que o canal não é monetizado. Velho, quem trabalha de graça é relógio. Eu trabalho aqui, eu faço todo o meu papel, só que o meu canal é monetizado, sim. E quanto mais gente me ajudar, quanto mais gente ver os vídeos, quanto mais gente compartilhar, você entendeu? Porque o meu canal aqui, eu dou brinde de graça para as pessoas, como vou dar daqui a pouco. Eu ajudo as pessoas espiritualmente. Então, por quê? Eu faço como disse o apóstolo Paulo. Se eu vos confiro dons espirituais, por que é que vocês não podem me conferir os dons materiais? Essa é a palavra de Paulo. Não sou eu que estou inventando isso. Então, Adriano, eu estou te avisando porque são questões que você vai enfrentar futuramente. E se alguém te acusar, o seu canal é monetizado. É monetizado, sim. É monetizado, sim. E talvez você que está me assistindo não assistiu nenhuma propaganda para ele ser monetizado. Você pulou a propaganda. É por isso que eu encorajo a todos aqui do canal, se você não quer assistir, na propaganda, sai, vai beber uma água, vai no banheiro, mas deixa a propaganda rolar, porque a propaganda ajuda a monetizar o canal. Tá bom, pessoal? Então, é só uma dica que eu estou te dando aí, Adriano. Vamos tocar o barco aí agora para onde nós temos que ir com o nosso tema, porque já falamos demais. Bom, pessoal, nosso tema, eu estou aqui com o professor Adriano, estou também com o professor Armando, e a gente vai tratar um pouquinho hoje sobre a grande live. A grande live, hoje, o nosso tema é um tema aberto, mas não tão aberto. Eu quero tratar quero começar com o Adriano e com o professor Armando, sobre a questão de o corpo governante decidiu que a partir de agora não será mais encorajado fortemente o uso de máscaras. Eu queria que vocês pegassem a neurolinguística dessa história.
Professor Armando, tem aí o texto completo, não tem? Professor Armando? Professor Armando? Tem o texto completo. Tem o texto completo, então, sim. eu gostaria que o senhor lesse o texto completo com o Adriano, só aquele trechinho. E vamos discutir aquele trecho. O corpo governante decidiu. Eu vou sair e vou deixar vocês dois discutindo, porque vocês dois têm uma mentalidade europeia e eu não tenho capacidade para acompanhar vocês dois. Então, eu vou deixar vocês dois discutindo isso aí. Tá bom? O corpo governante decidiu desencorajar fortemente o uso da máscara. Eu vou dar para os irmãos 15 minutos para tratarem esse assunto. Pode ser? Lembrando que quem estiver falando, o outro fecha o áudio. Beleza? Para não dar problema. Gente, vamos meter bronca. Potencial vocês têm. Vamos trabalhar. Vamos lá, estou aguardando vocês. Vai lá, professor. Lê o texto e começa aí com o professor Armando, ou com o Adriano. Tá bom. Então eu vou ler o texto, ó. Vocês continuem fazendo pergunta, tá? Daqui a pouco, quando terminar esse ponto, nós vamos responder uma pergunta do Tiago Aparecido Leal. Ele já fez uma pergunta. Coloquem a interrogação para a gente saber que é uma pergunta, tá, gente? Professor, então, vamos lá. Oi. Professor, eu preferia que o senhor, então, antes de entrar no assunto, já respondesse a pergunta do Tiago, porque eu estou cronometrando. Eu tenho 15 minutos para você e o Adriano discutir. Então vamos lá. 15 minutos chega a ser contado a partir de o momento que vocês responderem a pergunta dele, tá bom? Então vamos lá. Então, responda a pergunta do Tiago, depois vocês têm 15 minutos para discutir a decisão do corpo governante. Tá bom. Então a pergunta do Tiago é: professor Armando e irmão Adriano, vocês percebem que muitas ex-testemunhas viram ateus ou começam a acreditar em forças da natureza, uma fonte divina não específica. O que vocês acham? Então eu vou começar respondendo, depois o Adriano responde essa pergunta. Bem, eu acho uma pena. Infelizmente, o que acontece... Ô, professor... Oi? Sim, professor, sim. deixa eu falar um pouquinho só, que eu não resisto a isso aí. Eu acho isso uma ignorância. Pessoas que associam a Bíblia com o corpo governante, pessoas que associam a fé com as testemunhas de Jeová, pessoas que não conseguiram pesquisar ou têm preguiça mental. Mas fica à vontade, toca aí que eu não vou interferir mais não. Então vamos lá. O que acontece é assim: você é colocado numa falácia, né, de que você está na religião verdadeira, a única religião verdadeira. Então você ali dentro é trabalhado na sua cabeça de você acreditar que o mundo é aquilo ali, que você vive num mundo paralelo, né, porque você nem vive no mundo, né? Eles dizem que nós vivemos, mas não vivemos, botam um mundo paralelo e eles montam, na realidade, um Deus estranho. Né? Toda testemunha de Jeová, sem perceber, ela é idólatra. Por quê? Porque a torre de vigia faz um Deus que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia, um Deus que você não sabe muito bem o que é Deus e o que é torre de vigia. Tanto que quando você resolve sair, a primeira coisa que a pessoa fala é: você vai abandonar Jeová? Ninguém quer abandonar Jeová. Você quer abandonar a seita. Mas para eles, seita e Jeová é a mesma coisa. Eles não sabem definir o que é Jeová e o que é uma seita. Bom, dito isso, então quando a pessoa ela pesca isso, ela acha que a única verdade absoluta é essa, e quando ela acorda e vê que na grande realidade isso é uma mentira, o que acontece? Na cabeça dele, ele não quer mais saber de Deus, porque ele se sente traído. Né? Então, na grande realidade, o que eu defino isso aí? Ele saiu da organização no corpo.
mas a alma dele, o pensamento dele é da torre. Ele não conseguiu separar Deus da torre de vigia. Então você vê essas anomalias das pessoas virando ateu, das pessoas acreditando em entidades da natureza, de pessoas não quererem saber mais, de se congregar em alguma religião. Tudo isso porque a pessoa foi enganada e ela não sabe diferenciar o que é realmente Deus e o que é a seita. Então a pessoa sai dessa seita de controle mental, como ela, na cabeça dela, Deus é a torre de vigia, então ela vira ateu, ela deixa de acreditar. Tudo isso porque pela lavagem cerebral que foi feita ali. Agora, isso daí, com um bom treinamento, e você estudando em sério com pessoas formadas, pessoas que entendem aquilo que lê, isso aqui pode ser claramente resolvido. Porém, entretanto, lamentavelmente, o meu diagnóstico, respondendo ao Tiago, é: a pessoa saiu da torre de vigia, mas a torre de vigia não saiu da cabeça dele. Agora vamos deixar o Adriano responder a pergunta, o que ele acha. Olá, uma boa noite a todos, né? Em primeiro lugar. É mais ou menos o que comentou o professor Armando, né? Eu comparo um pouco essa atitude e esta reação como é muito humana e normal. Por quê? Porque aqui na Espanha, por exemplo, que é um país extremadamente de raízes católicas, a maioria das pessoas hoje dizem não acreditar mais em Deus. Mas não é questão que não acreditam em Deus, porque quando você conversa com eles um pouquinho, você vê que eles sim acreditam em Deus. O que eles não acreditam mais é na igreja, devido às barbaridades que a Igreja Católica fez aqui nesse país. O mesmo acontece dentro das Testemunhas de Jeová. A pessoa entrega toda a sua vida, a pessoa entrega todo o seu ser ali, e tem aquela religião como um caminho da salvação. Eles esquecem até de Cristo, esquecem até de Deus. Eles pensam que esta organização e o seu corpo governante é seu Deus. Quando esta organização falha e eles descobrem a mentira que era isso, então eles dizem: não acredito mais em Deus. É claro, eles tinham essa instituição como Deus. Então agora cai o castelo de areia e eles pensam que já não acreditam mais em nada. Mas quando você conversa mais profundamente com essas pessoas, você vê que sim, eles acreditam, mas eles estão decepcionados e frustrados com a instituição. É isso. Muito bem. Bom, acho que deu para responder aí o ponto, né? Então, gente, tomem cuidado com essa lavagem cerebral. Toda seita, não só as testemunhas, mas toda seita que mistura a igreja com Deus, esquece, pula fora que isso é idolatria. Vocês estão seguindo um Deus estranho. Muito bem, agora vamos ao ponto que o Edson falou. Notícias, eu vou ler. Vamos fazer assim, Adriano, eu vou ler aqui, você comenta e em seguida eu faço uma tréplica em cima do que você disser. Que aí eu leio, você comenta e eu comento em seguida. Ajustes no uso de máscara a partir de 1º de outubro de 2022. O corpo governante decidiu que, a partir de 1º de outubro de 2022, o uso de máscara não vai mais ser fortemente recomendado nas reuniões congregacionais e em outros eventos teocráticos. Essa orientação também se aplica a todos os membros do tempo integral especial. Em breve, um anúncio com mais informações será enviado para todas as congregações. O que você tem a dizer sobre este ponto, Adriano? Bom, volta a se repetir, né, a mesma dinâmica de quando começou a pandemia, né? Eles davam certos alertas e certos anúncios que o sistema de saúde já tinha decidido, e depois eles diziam que era o corpo governante que tinha decidido isso, né? Dizendo que o corpo governante estava protegendo ao povo de Deus. E, na verdade, nós vimos na realidade que não foi nada disso, porque o índice de morte dentro das Testemunhas de Jeová foi maior do que em outras comunidades, né? Do que da população em geral. Assim que esse corpo governante é uma mentira só, é uma piada de mau gosto, e, na verdade, até de escutar esse nome e as suas decisões me provoca repugnância. Então, é uma das suas expressões mais mentirosas, do número de mentiras que eles contam, é uma a mais.
fazendo com que os adeptos pensem que estão sendo cuidados por ele. Na verdade, eles estão sendo louro do sistema de saúde. O sistema de saúde determina coisa e eles depois vão atrás e falam que foi eles que decidiram. Assim que falta um pouco de vergonha, né, na cara desse grupo de homens que leva milhares de pessoas ao engano e a se afastar do verdadeiro cristianismo. Ô, pessoal, agora vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês dois que estão aí conhecem muito bem a questão organizacional. Nós estamos tratando aqui de um assunto que eu acho que é um assunto muito legal, é um assunto que vale a pena a gente tratar, né? Então, por exemplo, o que é que eu penso aqui acerca desse assunto? Tem muita gente que está sendo enganada, continua sendo enganada. Só que, ao mesmo tempo, eu queria dar uma virada no assunto. Existe muita gente com medo de fazer exposição. Tem muita gente que está enganada. Até aí eu respeito. Por exemplo, eu atendo muitas pessoas durante o dia. Eu consigo distinguir quando a pessoa está enganada e eu consigo distinguir quando ela já está dizendo a casa caiu, mas eu não sei o que eu faço. Então, nós temos esses dois grupos de pessoas que estão saindo entre as testemunhas de Jeová. O que eu vi já está tudo errado e eu agora estou entendendo, mas ainda estou um pouco com medo de resolver as coisas. Então, eu vou pedir dois conselhos. Para o Adriano, que passou por uma situação muito complicada, eu quero que o Adriano marque aí a pergunta que eu gostaria. Você vai ter aí em torno de 5 a 10 minutos para responder. Eu estou com medo de sair da organização. Eu vou perder algumas coisas, porque eu vou sair da organização. Então, eu gostaria que você, Adriano, tratasse dessa questão, ok? Então, anota ela aí, para você voltar com ela já já. Eu sei que a organização está errada, mas eu estou com medo. Eu tenho o meu parente, eu tenho o meu pai, eu tenho a minha mãe. E eu gostaria que você, como um homem espiritual que é, fizesse uma relação disso com as palavras de Jesus. Aquele que amar mais seu pai, sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Como é que a gente crê diferente nesse texto, né? A gente crê muito diferente. Como é que nós, como cristãos, eu gostaria do seu conselho para um bando de TJs, bando no bom sentido. Quando digo um monte, eu me refiro a um grupo de grandes pessoas que estão com medo, porque isso é normal na tua energia. Então, eu queria que você anotasse essa pergunta e respondesse E depois que você respondê-la, eu gostaria que você passasse essa pergunta para o professor Armando, tá bom? E para o professor Armando, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Diante de tudo que você conhece, porque o professor Armando, vocês não conhecem ele, mas eu conheço. Diante de tudo que o senhor conhece, professor, em relação ao que as testemunhas sofreram durante a pandemia. O Adriano vai ter 10 minutos para responder a pergunta dele, e eu vou estar computando o tempo. Deu 10 minutos, eu apareci na tela, significa que acabou o tempo, tá bom? Ok, Adriano? A hora que eu aparecer na tela, acabou o tempo, que aí eu volto com os meus comentários. E o professor Armando, eu gostaria, porque o professor Armando ele tem um ponto de vista muito bom em relação a essa questão da pandemia,
a essa questão de como a organização lida, em relação ao estúdio que está sendo feito lá em Ramapo para término em 2017, sendo que o Armagedon está tão próximo. Então, tudo isso daí, essa visão, eu gostaria que o professor Armando colocasse. Tá claro para vocês dois? Sim ou não? Tá bem claro. E antes eu só queria comentar um pouco esse ponto do corpo governante diz, e depois eu já anotei aqui a pergunta, certo? Não, beleza. Inclusive, isso que o corpo governante diz, você vai poder comentar também dentro do seu tempo. Você vai ter 10 minutos, o Adriano vai ter 10 minutos. Quando o Adriano terminar o comentário dele, eu não vou aparecer. O Adriano chama direto o professor Armando. Tudo bem? Certo. Tudo bem. E aí, quando o professor Armando terminar, eu peço aos irmãos que coloquem no relógio, coloquem no tempo, para que eu não seja indelicado em aparecer na tela antes do tempo de vocês. Tudo bem? Então, os irmãos têm 20 minutos. 20 minutos é um tempo hábil ou é um tempo que ainda carece? Porque se você falar assim, Ancião, eu quero 15 minutos para explicar o que eu penso. Cada um de vocês vão ter 15 minutos e quando terminarem, essa live vai estar terminada. Nós vamos fazer os comentários finais e pronto, porque essa live vai até as 8h30 da noite só. Tá bom? Então, eu penso que 10, 12 minutos é o suficiente para depois eu terminar com a live. Tudo bem? Eu quero aproveitar e falar com você que está me ouvindo aí, que nós estamos com um presente para você. Poxa, Ancião, que legal, não sabia que você tinha presente. Então, eu tenho 2 presentes. O primeiro presente é o livro Encare os Fatos de Frente, que está lá na livraria Edson Reis Ancião. Fica de graça, pessoal. É só você entrar na livraria, você entra lá no livro e coloca em comprar. Você vai ver que de R$ 9,90 ele está zero. Esse é um presente para quem assistiu a live até agora. Poxa, assim, eu assisti a live depois, não tem problema. Entra lá que o livro é seu, tá? E um outro ponto que eu gostaria de salientar é para você que participa no Superchat ou quer participar. Qualquer participação sua no Superchat, você vai ganhar um livro, um e-book, O Natal Antes do Natal. Uma obra linda, fantástica, completamente ilustrada, desenvolvida, adivinha por quem? Por esse que vos fala. O Natal Antes do Natal. Você vai entender a questão da teoria pagã do Natal, você vai entender um monte de coisa. Poxa, Anselmo, este aí, como que eu faço para ganhar? Participando no Superchat. Até o dia 20 de dezembro, quem participar no Superchat, não importa a quantia, vai ganhar esse livro. O que você vai ter que fazer? Você vai pegar e vai mandar para mim assim, ó, a palavra Natal. Porque aí depois eu vou achar aqui para eu poder mandar para você, tá? O Natal antes do Natal. Então, quem é que vai ganhar esse livro? Qualquer um que participar no Superchat. Qual é o objetivo, Ancião? É fazer o Superchat se movimentar. O Superchat é uma parte do YouTube que está ali dormindo. Ele está quieto. Ele só é manifestado. Ele é igual à justiça. Ele é inerte. Só se manifesta quando convocado. Então, o Superchat é igual à justiça. É inerte. Então, você chega e fala assim, não, eu quero participar do Superchat. Eu quero participar do Superchat. Mas onde que eu acho o Superchat? Nos comentários, abaixo dele, tem uma carinha e tem lá um símbolo de cifrão. Então, você vai lá com o seu cartão. Normalmente, eles acham
eles aceitam cartão de crédito, tá? Não tem boleto, não tem débito, não tem nada. Ancião, eu fiz lá um superchat de R$1. Eu vou ganhar o Natal? Vai. Ancião, eu fiz um chat de R$100. Você vai ganhar o Natal e mais algum brinde que eu vou dar para você. Tudo vai ser proporcional ao que você contribuir. Dependendo do que você contribuir, você vai ganhar de graça um monte de produtos. Você vai ganhar de graça um monte de produtos, tá? Mas não importa o valor que você contribuir no Superchat. A ideia é movimentar o Superchat para o YouTube entender. Opa, esse pessoal gosta desse vídeo e está até pagando. A cabeça do YouTube é essa, tá? Você pode contribuir R$1, R$1,50, o que você quiser. Eu vou te mandar o nosso novo e-book, o Natal antes do Natal. Tá bom? Então, isso é para quem está no Superchat, para quem vai colaborar. Eu, se eu fosse você, já colaborava agora e mandava para mim a palavra Natal, 19 989 905 206. Tem que mandar a palavra Natal, porque senão eu não consigo mandar a chave para você adquirir o seu e-book na livraria, porque você só vai conseguir adquirir isso aí na livraria, tá? Então, beleza. Uma vez feito isso, tá todo mundo resolvido. Outra coisa, hoje, para quem está assistindo esse vídeo nesse momento, seja ao vivo, seja posterior, se você entrar na livraria edsonreis.com, você pode digitar edsonreis.com. Eu estou dando de presente para você um e-book. Encare os fatos. Não importa a hora. Gente, esse e-book é fantástico. Aliás, como tudo que eu crio aqui, né? Graças a Deus, tudo que eu crio é simplesmente muito fantástico. Então, você vai ter aí com a gente o e-book da livraria Encare os Fatos. Você vai ver que ele vai estar lá de R$ 9,90 por zero. O que você tem que fazer? Entrar lá, clicar em comprar, não precisa ter medo, não é pegadinha, não é pegadinha. Tem alguém aqui nesse site que já adquiriu o e-book Encare os Fatos? Por favor, se tiver, diga, ancião, eu já adquiri e não é pegadinha. Por favor, se tiver, entra aí e fala para mim. Não é pegadinha. Ele é de R$ 9,90 por de graça. Ele é grátis para vocês. Pessoal, eu como professor me vejo na obrigação de ensinar. E tem muita coisa que vocês vão ter de brinde lá na nossa livraria. Mas pega o costume de frequentar, né? Outra coisa, a gente trabalha aqui no vídeo de graça. Se você pode colaborar com a livraria, entra lá, compre alguma coisa, tá tudo tão baratinho, você pode adquirir em até 12 vezes, tá? Então, eu queria só ver se alguém já entrou na livraria e já adquiriu, porque eu não fiz muita propaganda dele, né? Estou fazendo a propaganda agora. O e-book Encare os Fatos. Você clica lá em comprar, ele está zero o preço. Aí você entra, adquire e é um material fantástico. Tá bom? Então, se alguém já entrou lá e adquiriu, por favor, faça isso. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar então. Adriano, tem a sua pergunta anotada. Professor Armando também tem a sua pergunta anotada. Eu vou sair de tela, vou deixar a tela dividida para vocês dois. Adriano, por favor, marca o seu tempo aí entre 10 e 12 minutos e depois você passa para o professor Armando. Professor Armando, marca o seu tempo entre 10 e 12 minutos, porque na hora que eu aparecer na tela, eu só espero que vocês tenham o encerramento para a gente fazer um bate-bola nós três e encerrar o vídeo. Tá bom? Obrigado. Vamos lá, Adriano.
Bom, com respeito a essa pergunta, né, que é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem, não só aqui, né, mas também lá no canal onde eu estou, que muitos me enviam mensagens perguntando que tem medo, né, tem medo de abandonar esta organização porque toda a sua família está lá. Apesar de que sabe que já não é a verdade, que é um cúmulo de situações e de mentiras que a oprimem, e a pessoa se vê numa situação como que o que fazer, né? Eu recebi, por exemplo, uma mensagem de uma moça que diz que toda a família é testemunha de Jeová, seu pai é ancião por mais de 40 anos, e que ela ama muito, 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 muito sua neta, e já ameaçaram a ela de que se ela não volta para essa organização, ela vai ficar sem contato com a neta, vai ficar sem contato com todo mundo. Essa irmã fica em desespero e me perguntou: o que que eu faço, né? As pessoas perguntam, né? Como se nós tivéssemos aqui a capacidade, né, de dar a solução. Simplesmente, a gente se remete às palavras do maior sábio que já pisou essa terra, que é Cristo, né? Cristo, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 29 ao 30, ele disse que ninguém que deixar, né, campos, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, filhas, por causa de mim e por causa do Evangelho, não receberá 100 vezes mais, né? Tanto nesse sistema de coisas como no que há de vir vida eterna. Parece uma resposta já cantada? Sim, parece, mas é bíblica, né? E é do nosso Senhor e do nosso Salvador, né? Cristo. Então, se Cristo deu essa garantia, quem somos nós para não assinar embaixo, né? Nós temos que avalar estas palavras do homem mais sábio que já existiu, né? Que foi Cristo, que pisou essa terra e deixou o exemplo de como nós devemos nos acercar e nos aproximar a Ele e ao Pai. Se nós atuamos com sabedoria e entendemos como deve ser o verdadeiro cristianismo, então nós vamos passar por momentos difíceis. Obviamente, eu estou falando porque eu vivi isso na minha pele, né? Eu estou desprovido de família. Toda a minha família virou as costas para mim, né? Eu, devido a ter tomado esta atitude de defender a Cristo e a verdade, eu fiquei, né, desprovido de família. O ostracismo, né, como é conhecido. O ostracismo dentro desta organização que oprime as pessoas à base do medo. Então, nós somos vítimas disso. É óbvio. Somos vítimas. Algumas pessoas, devido à sua criação, ao seu caráter, enfrentarão isso de uma maneira, outros enfrentarão de outra maneira. E tem que se respeitar a atitude das pessoas e os seus traumas, seus sofrimentos, seu historial de vida, sua infância e sua criação. Obviamente, Cristo exige de nós lealdade. É óbvio, né? Ele foi fiel até a morte. E muitos dos seus discípulos e apóstolos tiveram uma morte cruel devido a se apegar à verdade. Obviamente, nós não vamos, talvez, passar por coisas tão drásticas, mas também é muito duro ser privado das pessoas que amamos. E esta organização se vale disso. Eles sabem que mexer e tocar na família é o maior castigo que se pode dar a uma pessoa que decide se afastar desta organização mafiosa que tenta oprimir as pessoas à base do medo. Assim que a resposta é essa. A resposta é que, apesar do medo e do ostracismo, nós receberemos maiores bênçãos se nos apegamos à verdade. Será fácil? Não será fácil. Será traumático? Sim, será traumático. Mas vale a pena? Claro que vale a pena, porque estamos tomando o lado daquele que deu a vida por nós e que nos promete uma vida eterna, como diz no final do versículo 30 de Marcos 10. Né? E no futuro sistema de coisas, vida eterna. Lógico que a gente não vai fazer isso só por causa do prêmio, mas o prêmio é um incentivo a mais para que façamos. Devemos fazer isso, primeiro, por amor a Deus e a Cristo. Segundo, por nossa própria dignidade humana. O ser humano que se deixa corromper por ameaças e por o ostracismo, ele mesmo se corrompe a sua própria dignidade, sua própria essência. Então, temos que respeitar as pessoas, cada um tem o seu tempo na vida, mas eu não tenho outro conselho que dar, né, que não seja o bíblico.
Eu não sou ninguém, eu sou um ser humano imperfeito, com muitas falhas também, que não mereço a vida, né? Se me for dada por Deus e por Cristo, é por benignidade imerecida, porque, na verdade, nenhum de nós merecemos, né? A aprovação divina. Ele nos dá porque é bondoso e amoroso. Então, o que podemos dizer a essas pessoas é: lembre-se do que disse Cristo. Ninguém que perder pai, mãe, filhos, filhas, por mim e por causa do Evangelho, vai receber 100 vezes mais. Eu tenho notado isso. Eu fiquei desprovido de família totalmente e tenho recebido tanto amor, tanto carinho, que eu não posso nem descrever em palavras. A cada dia. Então, é o que eu posso dizer a você que está sofrendo essa situação. Apegue-se a Cristo. Tem pessoas aí fora que valem a pena conhecer e que serão seus novos irmãos, suas novas irmãs, suas novas mães, né, seus novos pais. E você receberá muito mais apoio. Com sofrimento, sim, mas receberá. E vale a pena. Vale a pena se apegar ao que é justo, o que é correto. Se fazemos isso, seremos abençoados. E não tem maior felicidade que você dormir com a tua consciência tranquila de que você não se prostituiu espiritualmente. E a esses que te condenam e que te julgam, pois que façam o que quiserem, é problema deles, também serão levados a juízo por Cristo. E é Cristo que os julgará, não nós. Assim que cada um leva a sua carga e sua responsabilidade. Mas o conselho do próprio Cristo, em Marcos, capítulo 10, 29 e 30, é que não devemos nos deixar vencer pelo ostracismo. O ostracismo não deve ter lugar em nossa vida. Não querem falar conosco? Pois que não falem. Não querem olhar na nossa cara? Pois você, com a cabeça erguida, um sorriso no rosto, você está com Cristo. É eles que estão apostatando do verdadeiro cristianismo, não é você. São eles. Eles é que recusam o sacrifício de Cristo a cada ano, por não comer do pão e do vinho. Você tem que estar orgulhoso da tua postura cristã. Assim que força, irmão e irmã. Força. Nós estamos com Cristo, não estamos servindo a homens. Eles sim servem ao bezerro de ouro de 8 cabeças que está aí nos Estados Unidos, esse bando de enganadores da fé. Assim que aqui fica minha recomendação, meu conselho, que não é meu, é de Cristo, de que não devemos nos deixar vencer pelo ostracismo. Um beijo no coração de todos aí, né? Professor Armando. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou responder a pergunta que o Edson fez. Vou falar sobre a máscara e tem mais uma pergunta aí que fizeram que eu também irei responder, tá? Referente ao uso de máscara, gente, o que nós vamos falar para dar uma pá de cal nesse assunto? Tudo gatilho mental. Então, quando você bota gatilhos mentais, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho agora sobre esses gatilhos, do tipo ethos, por exemplo, sobre autoridade. Então, ele tenta passar para você uma autoridade. Então, aceita, ela vai passar sempre aquela autoridade, né? Então, uma autoridade para uma testemunha de Jeová nada mais é que o corpo governante, a autoridade que eles colocam. Então, quando vem desta autoridade, as pessoas têm essa insanidade. Por exemplo, ele diz, coloca a máscara, eles colocam, tira a máscara, eles tiram a máscara. Então, isso é o gatilho da autoridade. Depois, junto nessa mescla, vem os patos. O que é isso, né? Que é o sentir. Então, por exemplo, ele vai usar a quebra de padrão. Por exemplo, você pode ver que nenhum lugar do mundo usa mais máscara em lugar fechado, com exceção de hospitais, mas eles quebram um padrão. Por quê? Para dar aquela sensação de importância, que eles são exclusivos, que eles estão diferentes, que eles estão à parte de todo mundo. Depois, eles vão usar o gatilho do medo. Olha, ainda há um perigo, pode acontecer, e olha, o corpo governante, que é a autoridade no assunto, ele que vai dar com toda a segurança para vocês podem confiar sem medo. Depois ele vai usar o outro gatilho, que é a empatia, né? Que ele se importa tanto conosco, que ele sente o nosso sofrimento, ele se preocupa com nós. Então, isso é o que está indo para a cabeça e no subconsciente de uma TJ, tá, gente? Não quer dizer que eu concordo. Depois, ele vai entrar no ponto da repetição. Essa repetição, olha o carinho, olha isso, olha aquilo, ele faz, o corpo está assim. Então, isso vai se repetindo e repetindo cada vez mais.
Depois ele vai usar o gatilho da exclusividade. Ó, nós somos exclusivos. Tanto somos exclusivos que nós ainda seguimos uma norma de padrão que o mundo já deixou de usar, que é a proteção da máscara, mas nós estamos ainda usando. E, por último, eles vão usar um pouquinho do logos, né? Eles vão usar a simplicidade. Olha, o mundo de Satanás não se importa com você, mas, olha, vai falar uma linguagem bem chula para que você entenda. Então, esse texto que nós lemos, o corpo governante deu a ordem, né? Então, de uma forma simples, clara, que ele possa entender. Não, agora eu posso, porque quanto mais simples a informação, melhor é. Porque o seu cérebro absorve mais informações chulas e fáceis do que as mais complexas. Então, foi jogo de gatilhos mental para tudo quanto é lado aí. Né? Então, é isso, tá, gente? Bom, agora vamos aqui responder a pergunta, né? O que eu acho disso tudo aqui? E aí também vai responder um pouquinho a pergunta, né? Então, a Emília, vocês acham que esta seita está ligada intimamente com essa ordem mundial dos poderosos do mundo? Nós já falamos sobre isso, viu? Sobre a Pedra da Geórgia, tem um que a gente mostra até uma pirâmide ali, que a gente mostra ali claramente isso. Mas a gente pode voltar num assunto melhor, mas isso também vai englobar a minha resposta. Diante de tudo isso, gente, vamos lá. O corpo governante está pouco se lixando para o sofrimento das pessoas. Por quê? Porque quando as pessoas mais precisaram nesta pandemia, o corpo se ausentou. Enquanto as pessoas estavam recebendo as designações do corpo governante de ficar em casa, de não ter contato social e etc., deixou muitas vezes de trabalhar, muitos irmãos passaram fome, e quando era a hora da reciprocidade do corpo governante de Betel ajudar você que estava precisando, ele mandou você procurar o mundo de Satanás com as ajudas do governo. Você também observa que eles não se importaram a mínima com você. Enquanto você via aí pastores do, abre aspas, cristandade, lutando para continuar o culto evangélico. Teve até o Silas, eu não sou a favor do Silas, tá? Não tenho nada contra ele, mas a ideia dele eu não compartilho, né? Mas ele falou em alto e bom som, eu não vou parar, a igreja vai estar aberta. Então ele lutou por aquilo que ele acredita. Né? E a organização, quando veio a pandemia, ela não lutou pelo que acreditava. Porque o que ela acreditava, vou lembrar a todos vocês, é o quê? Que todo mundo vai contra eles, que o fim está próximo, que o exército ia contra as testemunhas, que o exército ia parar com toda a pregação, que ia parar com todos os encontros de reunião. Até teve um congresso que apareceu lá no subsolo, os irmãos escondidos ali, fazendo uma espécie de uma reunião secreta ali. Então, nunca vamos parar de reunir. E o simples vírus acabou com tudo. O simples vírus acabou com reunião, acabou com pregação. Eles nem lutaram. Eles não se importaram com o que você acha, com o que você pensa, onde já se viu. Se a reunião é sagrada, como eu posso parar? A pregação, de, portanto, fazer discípulo de pessoas de todas as nações, então virar o fim, quer dizer, o fim foi adiado por causa do Covid? Bom, é uma outra questão, né? Porque pararam de pregar. Né? E não me venham com papo furado de cartas para ninguém. Isso não é pregação. Eu não vejo Paulo escrevendo para ninguém. Você viu Paulo escrevendo para ninguém? Ou algum apóstolo escrevendo para ninguém? Todas as cartas deles na Bíblia tinham um endereço certo. Aos Coríntios, aos Romanos e etc. Então não me venham com esse papo furado. Referente a Hollywood, gente, está tudo dito, né? Vocês têm que entender que o gatilho mental das imagens é muito forte. É muito forte. Faça o teste para vocês verem. Pega um texto da Bíblia, por exemplo, está passando aí uma novela bíblica, né? Está falando ali, aí fala o texto. Se você pegar o texto todo e ler, você tem uma sensação, você vai absorver, só que você vê imagens, o seu cérebro absorve mais mensagens.
Fora que você, dentro das imagens, você pode colocar ideias preconcebidas que o seu cérebro absorve melhor, né? Então, você veja só, em vez da torre de vigia se preocupar com os seus membros e ajudá-la efetivamente com dinheiro, ele se importa mais em continuar a lavagem cerebral e em expandir a lavagem cerebral com a simples desculpa que, lá no Novo Mundo, será usado como uma grande campanha de pregação e ensino. Mas aí tem uma pergunta para quem acha isso. Quando colocaram as rotatórias no Brasil, por exemplo, vocês podem perguntar para todos que estão em Betel, faça essa pergunta. Faça para quem... Mas não faça para o coitadinho que está na limpeza. Vai lá e faça para quem está lá na dianteira, num cargo alto, que está lá há muito tempo. E fala assim, escuta, quando veio a rotatória, que fazia não sei quantas revistas e tal, para que a gente adquiriu isso se estamos nos últimos dias? E a resposta foi, para os ressuscitados. E o mais engraçado é que muitas dessas rotatórias que foram adquiridas, a maioria delas foram vendidas pelo mundo. Mas a desculpa não era preservar para os ressuscitados? Agora eles vêm com esse mesmo papo furado para fazer um estudo hollywoodiano. Aí eu pergunto para você, para os ressuscitados, será que vai haver um campo de força que vai proteger o estúdio hollywoodiano TJ, que os cometas não vão pegar eles? Será que é isso que vai acontecer? Né? Porque se a destruição é global, eles mostram nas gravuras, quer dizer que naquele local não vai ter destruição? Então, gente, vamos usar um pouco de massa cefálica. Tudo isso que vocês veem só serve para dois propósitos. O primeiro é dar uma vida do bom e do melhor para quem está na dianteira disso. E não estou dizendo só os 8 velhinhos, não. Porque os 8 velhinhos, eles são como se fosse o chefe de Estado da organização, que mostra ali a figura decorativa como a rainha, né? Como a rainha da Inglaterra, você veja, ela morreu, né? Com todo respeito à rainha, acho que ela merece. Você veja, as pessoas vão lá, muitas vezes, para se aparecer, para dizer, não, eu estive no velório da rainha, porque ela é uma chefe de Estado. Então, o corpo governante ele se passa como isso, mas quem governa aquilo ali, quem administra aquilo ali, é outras pessoas. São outras pessoas, e essas pessoas, sim, são bem formadas, bem instruídas e sabem usar os gatilhos mentais no momento certo. Então, quando eles não têm resposta, eles vêm com esse papo furado de não, porque é para os ressuscitados, não, porque o paraíso. Só que se eles esquecem que a destruição desse sistema vai ser global. E isso também inclui o prédio deles, né? Então, resumindo e concluindo, que é o segundo ponto desse ponto aqui, lembrem-se de uma coisa, essa ordem mundial que aí se instala, eles fizeram um teste com todo mundo nesse negócio 19. Eles agora controlam você, eles podem agora tirar sua liberdade, eles podem agora te monitorar, que foi muito monitorado, né? Até o governador do estado de São Paulo disse que ia monitorar todo mundo por telefone, ele já deu a dica que todo mundo está sendo monitorado. Então, veja, isso é tudo uma preparação para o que aí vem. E todos que estão junto com a ordem mundial foram os que mais obedeceram o que a ordem queria. E note a gente já vai terminar. Note uma coisa, a torre de vigia foi o que obedeceu até além da conta, que está aí obedecendo até agora e estão se aproveitando. Porque se isso desse para o torto, se o Covid voltasse, eles iam falar, tá vendo? O corpo governante protegeu vocês, por isso o uso de máscara. Como não veio, veio a nota. Obrigado a todos aí pelas perguntas aí que fizeram. Legal, e a gente vai continuando, é isso aí. Obrigado, professor Armando, pelo posicionamento, também o Adriano. Pessoal, eu quero agradecer o Em Busca da Verdade, colaborou no Superchat, e quero lembrar você que todo mundo que colocar no Superchat precisa mandar. Bom,
Ele saiu, mas é que vocês precisam mandar lá o verbete que ele tinha falado, viu, gente? Não esqueça disso. Vocês merecem, vocês estão ajudando aí uma causa, né? Então, não esqueçam de colocar aí. Eu estou entrando aqui no lugar do Edson, porque, infelizmente, eu acho que ele está com problema de internet. Então, não esqueçam. É só bênção na sua vida. Você só tem a ganhar, tá certo? Enquanto o Edson não volta, só uma outra questão, tá? Até gostaria aí de... Aliás, o Edson já está voltando. Ainda não voltou. Voltou. Bom, todo mundo está me ouvindo aí? Sim, está todo mundo ouvindo. Legal. Então, pessoal, conforme eu estava falando, que aqui encostou em qualquer coisa. A outra vez foi o Frederico que pisou no teclado. Agora fui eu que me bati. Então, eu quero agradecer aí ao irmão que colaborou com o Superchat, o Em Busca da Verdade. Pessoal, quero lembrar vocês que nós estamos numa campanha, sim, com o Superchat, e você contribui com o Superchat e vai ganhar o e-book O Natal Antes do Natal. Quem contribuiu com o Superchat, não importa quanto contribuir. Pode ser R$1, pode ser 2, pode ser 3. Depois, o e-book, o Natal, antes do Natal, vai ter preço. Vai ser colocado na livraria e vai ter preço. Tá bom, pessoal? Então, se você quiser agora já garantir o seu e, ao mesmo tempo, ajudar a movimentar o Superchat, então você faz isso. Você colabora, assim, mas eu estou vendo esse vídeo agora, não consigo mais colaborar no Superchat. Não tem problema. Você colabora no próximo vídeo, tá? Isso daqui, essa campanha, ela vale até 25 de dezembro. A gente vai fechar o ano com todos os pontos do site fechando. Like, compartilhamento e superchat. O YouTube, ele cobra, né? O Adriano logo vai conseguir enxergar isso aí. O YouTube cobra visualização, o YouTube cobra like, o YouTube cobra superchat. Então, eu peço a você, se você pode contribuir aí com R$2, R$3 no superchat, ótimo, gente. Basta você ter um cartão de crédito, né? Eu acho que você não está tão pendurado assim para não poder contribuir para ajudar com a nossa causa, tá bom? Então, ajude a nossa causa. Basta você entrar. Assim, como que eu faço para contribuir no Superchat? Eu não sei. Então, o que você faz? Você entra, aí onde você dá os comentários, aparece uma carinha com cifrão. Você clica nela e prossegue o processo, tá? Isso é muito importante. Eu vou insistir. Não é uma questão de ganhar dinheiro, até porque eu estou falando que você pode fazer com R$1, R$2 e eu vou dar material para vocês. Eu vou dar o material. Então, e material de qualidade, tá? A gente está começando com esse. De repente, pode ser esse, pode ser mais um outro, eu não sei. Mas, ao mesmo tempo, é importante que o Superchat comece a ser mais orgânico, comece a ser mais funcional. Ancião, eu sempre colaborei com você no Superchat. Eu quero o material. Pode ser? Pode. Manda para mim, não tem problema nenhum. Eu dou o material. Tá bom, pessoal? Então, o material que eu vou dar de presente para quem contribuir no Superchat. Ancião, eu não contribuí nada no Superchat. Bom, então, quando estiver chegando o Natal, que você quiser adquirir esse material, você vai pagar. Aí a gente vai ter preço para ele. Por enquanto, não tem preço. Por enquanto, é o que você contribuir a partir desse vídeo de hoje. Eu não quero que contribua no Pix, eu não quero que me mande dinheiro em conta, eu não quero nada. Eu quero participação no Superchat, tá?
porque depois ele vai estar à venda na livraria. Aí você vai poder comprar ele lá, tá? Só que aí talvez vai ser bem mais caro do que o que você contribuiu. Porque hoje, se o cara contribuir, Adriano, R$2, eu já mando o material para ele de graça. Só para movimentar o superchat. Né? Isso aí você vai... É uma coisa que você vai ver depois, a hora que você pegar a manha do YouTube, você vai ver que o YouTube ele fica te cobrando algumas coisas. Olha, melhore o seu superchat, melhore isso, melhore aquilo. Porque o YouTube é uma empresa. O YouTube não tem interesse de que ninguém fique lá. Eu vou fazer um videozinho hoje no YouTube. Tá bom. Você vai fazendo, só que o YouTube vai te jogando para o último ranking da lista. Seus vídeos quase nunca são vistos. Então, eu estou dando essa dica para o pessoal, porque o Superchat é uma coisa que o YouTube já começa a me cobrar também. Então, eu estou fazendo o quê? Eu não estou pedindo nada para ninguém. Eu estou trocando. Eu dou um material legal para quem participar do Superchat, e quem participar aproveita e ganha este material, este e outros. Porque daqui a pouco você vai ver na nossa livraria, você não vai mais nem conseguir localizar tantos materiais que terão. Eu estou trabalhando junto com outro irmão nisso, tá bom? Então você que está me assistindo agora, Anselmo, pô, estou assistindo agora, estou assistindo atrasado, eu não consigo colaborar mais com o Superchat. Não tem problema. Todos os dias os vídeos vão ao ar às 8h30. Você pode colaborar no vídeo ao vivo que estiver todo dia, no vídeo das 8h15, no vídeo das 9h. Tá bom, pessoal? Então, não perca o Natal antes do Natal. Um material fantástico. Eu trago toda a história do Natal, eu trago sobre o mitraísmo, eu trago sobre o solstício de inverno, solstício de verão, um material fantástico, tá? Então, quem quiser adquirir esse material, inclusive nesse vídeo de hoje, pode já deixar aí no Superchat a sua contribuição, tá bom? Vamos voltar lá. Adriano, eu gostaria que você aí fizesse em 5 minutos as suas considerações finais sobre o assunto e depois já passasse direto para o irmão Armando as considerações finais dele, porque eu tenho que acabar esse vídeo até 8h30. Então, você tem 5, ele tem 5, e eu vou ter 1 minuto para terminar o vídeo. Fica à vontade. Então, dizer que me sinto feliz de estar aqui uma vez mais nesse canal, que foi quem me abriu as portas para chegar a todos vocês, né? Com assuntos que me ajudaram muito, com tanto assuntos de orientação religiosa, né, e bíblica, como também na ajuda de, psicologicamente, me fazer ver de que nem tudo estava acabado, né? Porque quando uma pessoa descobre, como eu, todo o engano em que estava e decide dar um passo mais em prol da liberdade cristã e de sair deste engano e desta hipnose espiritual, a pessoa sofre muito. E tive muita ajuda aqui de Edson, desse canal, e serei sempre agradecido, né? Diz, aqui na Espanha tem um ditado que diz que é de bem nascido ser agradecido. Então, isso é um sentimento que tenho eu, no meu coração, sempre na minha vida, de ser agradecido com todos aqueles que, em determinado momento da minha vida, me estenderam a mão. E essa mesma mão que eu também hoje estendo a outros que possam se necessitar de alguma ajuda espiritual, que Cristo nos dá a todos e que eu também posso ser usado por Cristo para ajudar alguém. Se isso é assim, eu me sinto afortunado, né, de poder ajudar alguém, porque eu também estou sendo ajudado. Assim que minha consideração final é que medo fora, consciência de que estamos do lado certo da questão, consciência de que tomamos a melhor decisão da nossa vida, que é de sair da mentira e nos apegar à verdade. Verdade de verdade, né? Não a verdade fictícia. Devemos nos apegar ao verdadeiro líder que temos, que é Cristo.
e não há nenhum ser humano ou organização que possa tentar fazer ou manipular a nossa mente e nos levar cativos do erro. Assim que minha mensagem final é que vocês tenham paz, que tenham muito amor no coração. E como eu digo lá no meu canal, eu quero que vocês se sintam amados por mim, né? Porque eu sim me sinto amado por vocês, né? E um beijinho no coração de todo mundo aí, tá bom? Do Edson também, do professor Armando, um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Outro para você, viu, Adriano? Bom, as minhas considerações finais, eu vou responder aqui mais algumas perguntas, rápidas, que eu só tenho 5 minutos. O Em Busca da Verdade perguntou: os anciãos ficaram sabendo das minhas dúvidas e 2 viajantes vão vir me visitar aqui. Só um minuto. Algumas semanas. Professor Armando? Isso está acontecendo mesmo? Professor Sim. Armando? Sim. Você tem 5, mas se é para responder pergunta, tem mais 5. Ok. Pode responder aí até 8h32. Tá bom. Então, vamos lá. Respondendo Em Busca da Verdade, sim, está acontecendo isso em muitos lugares, só que eles estão um pouco disfarçados. Está sendo recomendado que eles visitem as pessoas, primeiro para incentivar as pessoas a voltarem a, abre aspas, adoração presencial. Ok? Então, ainda mais se eles souberam que você tem dúvida, então é natural que eles vão. A questão agora, você não deve ficar preocupado com a visita deles. Você deve estar preocupado com 2 pontos. Primeiro, você quer continuar na torre de vigia ou não? Se você quiser continuar, eu te digo para você, ouve um monte de abobrinha deles, fala que a sua dúvida é uma dúvida, por causa, se baseia-se em sentinela, e agradece eles, não faça mais perguntas, finge que acredita, segue o barco e sai a francesa. Agora, se você já está decidido a sair, aí não, faça as perguntas, faça mesmo, quebra o pau da barraca, porque eles não têm argumento para ir contra você. Quem sabe você até não ajuda um deles, tá? Mas o objetivo deles é que, se eles souberem das suas perguntas, é mesmo te caçar, viu? Então, fica aí. E não é só você, é no mundo. Porque muitas pessoas já não assistem mais, né, a reunião. Fica ali disfarçado no Zoom, né? Fica só o nome assistindo, tá certo? Então, respondendo a sua pergunta. Mais uma pergunta aqui que eu vou responder. Tem uma... quem fez foi a Cleusa Aparecida. O dono da empresa é a família Russell? Não, já foi, mas não é mais. Tem outros aí envolvidos que estão aí já. Não é bem uma família que manda ali. Na realidade, tem uma família que manda, mas aí é muito mais além que o corpo. E o corpo pede bênção a eles. Se vocês quiserem, depois a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, o tema é longo, tá certo? Depois tem uma outra pergunta aqui, se voltou o futebol brasileiro. Bom, eu não sei. Não sei responder essa sua pergunta, porque eu não acompanho futebol no Brasil, tá certo? Então, acho que eu respondi todas as perguntas que tem aqui, tá? Acho que não ficou nenhuma. E eu vou dizer uma coisa para vocês, depois eu vou para a consideração final. Gente, a Cleusa já respondeu, sim, voltou, tá? Façam perguntas. Não há aqui nenhuma pergunta idiota. Idiota é quem não faz pergunta, que fica com a dúvida, tá certo? Façam pergunta. Quando eu estiver aqui, façam mesmo pergunta. Eu gostaria muito que vocês enchessem isso de pergunta, não importa o tema. Porque não existe pergunta idiota. Existe um idiota que não pergunta. Tá certo? Agora, as minhas considerações finais. Não se deixem enganar, gente. Não se deixem enganar com conjuntos de falácias, com falas bonitas e com ensino que não tem o menor sentido. Para um pouco e pense. Pare um pouco e pense. A soterologia de uma testemunha de Jeová, ela é recente. Para quem não sabe, soterologia é um estudo de salvação, certo? Ninguém é obrigado a saber as palavras, então estou dizendo do termo teológico, soterologia é o estudo de salvação. Não faça igual uma TJ que bateu em minha casa e eu falei soterologia e falou, não, mas eu não sou solteiro, eu sou casado. Para você ver o nível de falta de intelecto que essas pessoas têm.
Então, gente, a soterologia, o problema das testemunhas de Jeová está na sua soterologia. Eles estão montando uma fantasia que não existe. Não existe. O mundo utópico tejotiano vai contra a lei de Deus, porque Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. E um Deus de amor não vai destruir 99,9% da humanidade e 0,1% será salva por uma soterologia que não tem nem 200 anos. Um campo de visão totalmente errôneo. Agora, tem um porquê tudo isso? Sim, tem um porquê. Se você estuda teologia, você vai ver que a parte radical do protestantismo migrou para os Estados Unidos. Então, você tem uma série de fatores que fazem as seitas americanas terem essas ilusões fanáticas, loucas e indecentes. Então, não se deixe enganar, gente, por uma soterologia de 100 anos. Acha que se essa fosse a soterologia correta, você acha que Deus deixaria as pessoas na ignorância por quase 2000 anos? Que Deus de amor é esse que deixa as pessoas na ignorância, esperando que um pobre coitado nasça, como Russell, que na realidade Russell não tem participação mais nenhuma, que está mais para o tem formalismo do que para os russelitas. Parem com isso. Não se deixe enganar. Novo evangelho, lembre que Paulo falou, mesmo que eu ou um anjo do céu viesse com um novo evangelho, gente, uma salvação que tem menos de 200 anos, não vamos acreditar nisso, nós não somos crianças, né? Obrigado a todos e até a próxima live. Legal, que bom, obrigado, professor Armando, obrigado, Adriano. Pessoal, deixa eu responder uma pergunta aqui que surgiu aqui, me mandaram através do WhatsApp. Marcelo, se eu for convidado para uma comissão judicativa, eu posso chamar um advogado? Gente, isso é besteira. A Torre de Vigia já faz isso no KS, porque ela sabe que é besteira. O único advogado que vocês poderão chamar, aliás, os únicos advogados que vocês poderão chamar em fase de uma comissão judicativa, pode ser eu ou pode ser o doutor Armando. Eu, quando estiver formado, e o doutor Armando, quando tiver tempo no Brasil. Quando eu estiver formado, qualquer comissão judicativa, eu vou ter prazer em vocês dizerem assim, eu vou trazer o meu advogado. Aí eu vou lá. Ou o doutor Armando vai. Por enquanto, gente, vocês têm que entender que advogado que não conhece as doutrinas tejotianas, ele vai ter dificuldade em resolver os assuntos. Então, eu peço a vocês o quê? Que entrem para a nossa associação. Entrem para a nossa associação. Independentemente se você é testemunha de Jeová ou não. Se você é testemunha de Jeová, pode ficar tranquilo. Ninguém vai saber que você está na nossa associação. Os nossos arquivos aqui são todos sigilosos. Então, ninguém vai saber que você está na associação. Tá? E quando eu estiver formado, então, qualquer pessoa que fala assim, olha, eu vou trazer meu advogado na comissão, então poderá falar e ligar para mim, se o doutor Armando estiver disponível, tem bem mais experiência do que eu, ou nós estaremos presentes lá na porta do Salão do Reino. A torre não sabe o vespeiro que ela mexeu. Ela não tem noção do vespeiro que ela mexeu. E isso daí vai ser uma bênção. Sabe por quê, pessoal? Porque aí a gente vai começar, né, a colocar esse negócio para frente. Então, eu peço a vocês que tenham paciência, tenham calma. Eu também irei, papai. Você irá, meu filho, mas tem que ter paciência. Então, eu peço a vocês que tenham paciência. Gente, nada é do dia para a noite. O que eu preciso agora é da sua colaboração. Que você entre na associação. Marcelo, como que eu faço para entrar?
Eu vou dar aqui o meu telefone hoje, porque está tudo menos programado. Eu vou dar o meu telefone hoje. 19 989 905 206. Nós estamos preparando a super causa. Uma causa que vai abalar as estruturas da torre de vigia no Brasil e no mundo. Eu estou conclamando uma junta de advogados para tratarmos do assunto. Eu não vou adiantar para vocês qual é o assunto. O que eu posso adiantar é que só será beneficiado testemunhas de Jeová, quer tenham sido desassociados, quer tenham sido dissociados e que tenham CPF brasileiro, tá? Vão ser beneficiados por essa causa. Então, eu já quero que vocês saibam disso. Poxa, Ansel, eu não sei, eu não estou inscrito. Então, você entra lá no site despertarparavida.org. Despertarparavida.org. Lá na parte que está associe-se, aí você clica lá, deixa o seu nome e o seu zap. Só. A nossa consultora vai fazer uma videoconferência com você para você saber quais são os seus direitos, tá? Gente, o que nós estamos fazendo aqui é inédito. Eu acho que o Adriano sabe muito bem disso. Ele participa de uma associação na Espanha que é inédita. Os caras estão brigando lá também, em todo lugar. O que a gente precisa ter é gente disposta a contribuir com essa causa. E para a nossa contribuição aqui está super fácil. Como é que estão as coisas aí, Adriano? Estão andando bem? Já temos resultados? Temos julgamentos? Como estão as coisas com foco na associação? Fala um pouquinho para nós, para incentivar os nossos irmãos brasileiros a entenderem a importância de associar-se e não andarem sozinhos, por favor. Bom, aqui na Espanha, esse assunto da associação já vem de um largo tempo, né? Essa ideia já foi amadurecendo aqui faz tempo. Tanto é que teve um programa de televisão da emissora La Sexta, televisão espanhola La Sexta, onde teve uma reportagem em equipe de investigação sobre as vítimas. E foi daí, então, que começou toda essa ação da associação. Agora, nesse mês de setembro, está em pleno andamento o processo que se está levando a cabo, um processo coletivo das vítimas, em contra da associação. Porque em contra da organização, né, da Testemunha de Jeová. Porque, se você lembra, eu falei aqui, nós falamos com o presidente, o secretário, desculpa, da associação, aonde foi falado que a própria organização da Testemunha de Jeová tinha processado a associação porque a associação falava que eram vítimas. Então, agora está ao contrário. Agora, o que está acontecendo é que a associação de vítimas está processando a organização de uma forma coletiva, com mais de 100 vítimas, entregando documentações, entregando historiais médicos e psicológicos, para poder levar à justiça o que eles têm feito com a sociedade em comum. Eu já entreguei minha documentação toda para eles, está na mão deles. Todo o meu historial médico, todo o meu parecer está com eles já. Agora, deixarei na mão deles, porque eles têm advogados muito bons, muito capacitados. E isso está aí em andamento. Assim que as coisas aqui não estão nada fáceis para eles. Eles estão vendo realmente a situação ficar complicada. Então, Adriano, com uma associação é mais fácil do que andar sozinho? Pois claro que sim, isso não tem nem dúvida nenhuma, né? É lógico, né, que um grupo tem mais poder do que uma pessoa sozinha. Então, a associação está para isso, para dar força àquele que sozinho não a tem. Porque brigar sozinho é muito difícil contra uma multinacional tão poderosa. Então, claro... Estamos no caminho certo, então?
Em continuar Claro, movimentando a associação? claro que sim, claro que sim. Talvez seja algo difícil de iniciar, mas quando as pessoas comecem a ver os resultados deste andamento, deste processo, então começam a se animar mais pessoas a dar voz, né, ao seu sofrimento. E então a associação serve para isso, para comprar a briga de outros e dizer, não, você não está sozinho. Aqui tem um grupo de assessores que vão te ajudar a enfrentar as injustiças que esta organização causa e a destruição familiar que eles causam e o ostracismo que esta religião causa na vida das pessoas. A associação é essencial para isso. Legal. Inclusive, eu quero lembrar a todos vocês que durante toda a semana, no canal EI, eu vou ter que falar aqui na linguagem transliterada. O canal A, letra maiúscula, aí tem aquele negócio que parece um S, A, aquela representa a letra E a letra E de verdade, A, I, E, ou, o povo gosta do inglês, E, I. No canal EI Brasil, está passando a série Os Segredos no Reino de Jeová. Gente, é fantástico. Inclusive, eu vou gravar aqui no meu celular um deles, não pode pôr aqui, mas já tem muita gente gravando também e mandando para mim. Material que não pode se perder, né? No canal EII. Então, o que acontece? Lá está tratando dos casos de pedofilia. Pedofilia. Vou repetir pela terceira vez. Pedofilia dentro da organização. Tá? Então, todos esses casos estão sendo tratados ali. A EII, né, conforme a gente está falando, é uma televisão investigativa, né? E ela está trazendo para a gente esse material aqui no Brasil. Esse material já correu nos Estados Unidos. Eu tenho que parabenizar a diretoria da EI. Inclusive, hoje eu assisti Os Segredos do Reino de Jeová. E esse mesmo material, pessoal, vai estar sendo reprisado durante a semana inteira. Por exemplo, para quem tem net, para quem tem Sky, para quem tem qualquer tipo de TV a cabo, quem tem parabólica, basta você procurar a TV EIE. É AIE. Aquele S no meio, né? A, aí tem aquele S no meio e depois tem o E, tá bom? Então tem todo esse material aí. Um material fantástico, um documentário que mostra vítimas, mostra anciãos, cara de pau, que foram os principais abusadores. Tá legal? Então, vale muito a pena a TV EIE você acompanhar, tá? Eu vou tentar entrar no chat, vou tentar até deixar aqui o link para você entrar, mas como é TV fechada, né? Mas ela é a fechada do mais barato que tem da NET, do mais barato que tem na Sky. Então, vale muito a pena. Obrigado, Mona Lisa, que colocou para nós aí a inscrição EIE. Tá, pessoal? Isso aí está pegando no mundo inteiro, na sua própria língua. Um absurdo. Um grande, abre aspas, que eu não acredito em vitupério, um grande vitupério para o nome de Jeová por conta do corpo governante. Deixa eu dar mais 2 minutinhos para o professor Armando comentar esse assunto aí. E aí, professor? Vamos lá. Bom, esse assunto é um assunto que já é velho dentro da torre, né? Isso vai cair, sem dúvida nenhuma. Também concordo contigo que essa TV
ela realmente está fazendo um excelente documentário, incentivo a todos no processo de desintoxicação assistirem, tá? Porque é muito bom. Referente à associação e processos, é assim, judicialmente, quando a causa é coletiva, ela tem muito mais peso quando é em cima de uma empresa. Eu acho que o caminho é esse, eu acho que todos temos que unir por uma causa só, tá? E acho que é bem por aí. Nós não podemos esmorecer. Uma guerra, você pode perder uma batalha, mas a guerra ainda não é perdida. Eu tenho certeza que dentro em breve vai parar com tudo isso, porque não se justifica, não se justifica a situação. Eu acredito até que quando essa causa chegar para a Corte Europeia de Direitos Humanos, uma causa séria, uma causa bem fidedigna, eu acho que aí a Torre de Vigia vai fazer um acórdão e vai tentar mudar um pouco. Lógico, ela vai tentar ludibriar os seus membros, como fez na questão do sangue, mas eu acredito que não vai ter vida longa essa situação de discriminação. Porque hoje o mundo não discrimina nem mais o homossexualismo, que dirá religião. Então, hoje, o espaço do mundo hoje não está mais para discriminação. Volto a lembrar, sim, eles têm direito de desligar você da religião por um motivo ou por outro. O que eles não têm direito é fazer ostracismo em cima de você. O Código Civil brasileiro, ele é a favor da família. E isso é contra esse código, porque destrói a família. Tá certo? Legal. Inclusive, professor Armando, a próxima reunião que eu tiver com o advogado aqui, eu vou chamar o senhor para a gente conversar um pouquinho, tendo em vista que o senhor também é bacharel em Direito. Então, a gente vai bater um papo um pouquinho sobre esse assunto. E eu quero lembrar o seguinte, que, pessoal, não deixe de fazer parte da nossa associação. Foi falado em bons advogados, nós temos um dos melhores advogados do Brasil defendendo a nossa causa. E abaixo de Deus, eu tenho certeza que ele vai chegar lá. Tá bom? Quero me despedir de vocês. Obrigado, Leila. Obrigado, Mona Lisa. Obrigado, Eric. Obrigado a todos vocês que participaram. Obrigado, Adriano. Obrigado, professor Armando. Fiquem na linha aí que eu vou encerrar o vídeo para despedir de vocês corretamente. Deus abençoe vocês. Amanhã tem mais vídeo em nome de Jesus. Um abraço.